Eu convido a todos os irmãos, aqueles que puderem, se colocar de joelhos e vamos orar ao nosso Pai Celestial. Pai que habita nos mais altos céus, graças e louvores te damos por tuas muitas, muitas misericórdias, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E a despeito, ó Pai, dos pedidos e o agradecimento que aqui foram externados, conforme a tua santa vontade, ó Pai, venha atender as petições dos teus filhos. De modo muito especial pela nossa irmã Iracema, pelo também o filho do irmão Edson e da irmã Michele, que a tua graça abundante seja com ele na recuperação e na restauração da sua saúde, bem como também, ó Pai, da tua filha, a irmã Fátima, e todos os demais, ó Pai, que se encontram enfermos neste pequeno rebanho. Aos demais, ó Pai, venha fortalecer-nos na fé nesta caminhada de justificação. Venha trazer, ó Pai, sobre o teu povo a tua graça, o alento. Venha trazer sobre o teu povo o entendimento dos mais altos céus e de que todas essas oportunidades que o Senhor tem nos concedido, ó Pai, seja cada uma delas aproveitadas para o nosso crescimento espiritual, para estarmos muito mais intimamente ligados, ó Pai, à videira. Ó Pai Santo, nós te suplicamos agora pelo teu maravilhoso Espírito sobre as nossas vidas. E nós não desejamos, ó Pai, gotas, nós desejamos um manancial do teu Espírito. Inunda os nossos corações e as nossas mentes, a fim de que nós estejamos, ó Pai, melhor preparados para fazer adoração ao teu santo e eterno nome, a fim de que teu reino, ó Pai, seja manifesto entre nós, e já o é. E nós te louvamos e te agradecemos por isso. Pai Santo, de modo especial, assiste-nos agora, ó Pai, como os teus filhos pelos méritos de Jesus. Assiste-nos agora. Traga a unção sobre o teu servo que tem a responsabilidade de ministrar esta palavra. E ajuda, ó Pai, para que nada venha nos atrapalhar de ter uma estrita comunhão contigo nessa hora. Mas que possamos, ó Pai, para o teu agrado, para a honra e glória do teu nome, ajuda-nos para que tenhamos uma vida de contínua oração. Coloque sobre nós, ó Pai, coloque sobre os nossos lábios o perfeito louvor para que nós venhamos a te render graça. E te rogamos agora também, ó Pai, pelas famílias que aqui se encontram e por aquelas que ainda ouvirá depois esta mensagem, que as tuas bênçãos, ó Pai, dos mais altos céus seja com teu povo, a fim de que teu nome seja manifesto em todos os lugares. Te suplicamos também, ó Pai, por os teus filhos que estão no meio das calamidades, que têm sofrido com as opressões, sobre as ideologias traçadas pelo príncipe das trevas e pelos seus agentes. Te suplicamos que a tua graça, a tua misericórdia, assim como o Senhor manifesta, ó Pai, a tua salvação, a tua glória no meio do juízo, venha em resgate do teu povo, a fim de que tenha uma comunhão contigo, a fim de que reconheça, a fim de que esteja submisso à tua vontade. Ó Pai amado, de modo muito, mas muito especial, as tuas crianças, ó Pai, as crianças que te oferecem o perfeito louvor, traga a tua proteção sobre eles, traga a tua proteção sobre aqueles que se encontram mais vulneráveis nessa hora, e ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos nesta caminhada, fortalece-nos a fé, e ajuda-nos para que vivamos tão somente para a honra, glória e louvor do teu santo e eterno nome. E esta oração, ó Pai, nós te fazemos, a fim de que a tua vontade seja feita, a fim de que nós estejamos preparados para fazer a tua vontade. Em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.
Bem, dando continuidade ao estudo que começamos a respeito do livro de Romanos, hoje vamos ler o capítulo 4. Então, os irmãos que puderem, através das suas Bíblias, aplicativos, possam ler juntamente comigo, em nome de Jesus. Romanos, capítulo 4. Abraão foi justificado pela fé. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita justiça, independente de obras. Verso 7. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? A pergunta. Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Outra pergunta. Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve o nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé, mas sim mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e aonde a lei não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o pai aos olhos de Deus, em que creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso foi também creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus acredita justiça para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte pelos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Amém. Como visto, meus irmãos, anteriormente,
no capítulo 3, todos nós, sejamos judeus ou gentios, estamos debaixo do pecado. Como diz no verso 23, no capítulo 3, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Com essa afirmação, então, como é que podemos entender todo esse processo de justificação concedida por Deus através da sua graça, mediante a Jesus Cristo? O livro de Romanos começa a situar uma bela demonstração sobre a natureza humana e a divindade de Deus. Através da nossa desobediência natural, ou seja, desde que nascemos, somos inevitavelmente dignos de morte, tal morte que se refere à condenação eterna. O processo de conversão se dá quando entendemos o quão miseráveis somos perante aquilo que a própria Escritura nos diz. Eu e você somos miseráveis e pobres pecadores. Temos por herança a condenação eterna, pois negligenciamos a obra perfeita que Deus nos deu através da sua lei, especificamente os 10 mandamentos. Quem dentre todos nós, os que ouvem essas palavras, podem afirmar cumprir com perfeição a lei de Deus? Quem agora pode se declarar justo e digno de receber a honra de Deus? Pois bem, a nossa consciência nos acusa. Quão miseráveis e pecadores somos, quão fugitivos da face de Deus temos estado. Não sentimos prazer em orar, em ler a sua palavra, em cumprir com a sua vontade. Exemplificando ainda mais, temos dia após dia cometido adultérios, idolatrias, temos mentido e dado falso testemunho contra o nosso próximo. Não temos guardado o santo dia, o qual Deus tem requerido através da sua lei, o santo sábado. Não temos tido amor para com o próximo como a nós mesmos, ou mais do que a nós mesmos. Temos desonrado nossos pais, temos cobiçado coisas fúteis e sem sentido. Temos tido inveja, rancor e ciúmes com a vida do nosso próximo. Temos murmurado tanto que não conseguimos enxergar o grande privilégio e oportunidade que Deus há muito tempo tem nos concedido. Temos matado, roubado e destruído preceitos divinos. Por acaso, não temos tido impaciência para com o próximo ou falta de confiança sobre aquele que rege tudo e a todos? A verdade é que somos uma fábrica de pecados. Merecemos com toda certeza a ira de Deus sobre as nossas vidas. Não há nada que possamos fazer para desviar a ira vindoura que recairá sobre o mundo no grande dia do juízo final. Bem, meus irmãos, é assim que Paulo, através do capítulo 3, nos mostra que não há nada de bom no ser humano e que todos nós somos pecadores e merecemos sermos destituídos da presença de Deus eternamente. Contudo, como vimos ontem do nosso irmão João, no mesmo capítulo 3, a partir do verso 21, é que começamos a entender sobre o dom gratuito de Deus para a remissão dos nossos pecados, pois todos eles podem ser consumados através de um único feito histórico, o qual, através da cruz e sofrimento, se fez culpado, mesmo sendo inocente. Tudo isso por amor a todos os que têm a fé nele, cujo nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu no Calvário, ressuscitou no terceiro dia e intercede por nós até a consumação do último propósito. Com essa breve recapitulação sobre a condição humana perante Deus, é que nos adentraremos no verdadeiro entendimento ao qual o homem deve conhecer para ser salvo. No capítulo 4, o apóstolo Paulo começa a explicar de uma forma exata, instruído pelo Espírito Santo de Deus, a nos ensinar como é feito o processo de remissão pelos pecados. Por outro lado, equivocadamente, os judeus se acometiam no erro de achar que a salvação era evidenciada pelas boas obras, que nesse caso era em cumprir não somente a lei de Deus, que seriam os 10 mandamentos, mas todos os costumes e tradições humanas pertencentes ao judaísmo. Por outro lado, mesmo sem lei, os gentios eram de igual modo culpados. Eles não receberam a lei para cumpri-la, mas isso os colocava na mesma condição que os judeus estavam, pois já estavam em rebelião contra Deus, pelo simples fato de não fazerem o que é certo, mesmo sem saber. Contudo, de uma forma clara e objetiva, Paulo mostra que a salvação vem pela fé.
pois é a fé que antecede o agir sobre a obediência. Como exemplo, Paulo situa Abraão, o pai da fé. Tal homem era velho e tinha uma esposa de igual modo, com idade avançada. E vemos que Deus o chamou e lhe prometeu bênçãos, e que ele seria pai de multidões. Além do mais, foi-lhe prometido que ele seria pai e que esse filho viria da até então estéril e velhinha Sara. Abraão jamais duvidou, e foi com essa fé que, em meio a circunstâncias impossíveis de acreditar sobre os olhares humanos, que Abraão creu e se adentrou à obra que Deus dá gratuitamente a todos os que creem e confiam nos méritos de Jesus Cristo, que seria a remissão de seus pecados. Paulo deixa claro que não foi a circuncisão que fez de Abraão um filho de Deus, mas sim a fé na palavra que saiu da boca de Deus. Com isso, entendemos que a fé veio antes das obras, veio antes do próprio agir, e é necessário tê-la acima de qualquer vontade de querer cumprir a lei. Porque a simples tentativa de cumprir a lei sem a fé se torna uma obrigação, e essa obrigação, consequentemente, traz, da parte dos homens, um salário a ser exigido. E esse salário teria Deus como obrigação dar a quem cumpri-la. Ou seja, se o fato de cumprirmos a lei por obrigação teríamos como salário a remissão dos nossos pecados, sendo assim, não existiria graça. Mas como já vimos, quem pode cumprir a lei desde o seu nascimento? A resposta é ninguém. É com fé que realizamos por amor as obras da lei. Deus nos deu a lei para nos mostrar quem somos, pois ao não conseguirmos cumpri-la, entendemos que precisamos de alguém que a cumpra por nós, para que assim possamos ter um representante justo perante o tribunal de Deus. E esse homem, como bem sabemos, é o Messias, o Filho de Deus, e somente ele foi capaz de cumprir a lei com total perfeição. Agora entendemos que a fé provoca o agir, e foi posteriormente a fé que Abraão começou a ser moldado pelo Espírito de Deus, para conseguir cumprir a lei, não por obrigação, mas por amor retributivo ao que Deus já lhe havia dado antes de se concretizar. Abraão simplesmente creu nas coisas que não se podiam ver e teve a certeza que essas coisas aconteceriam. Abraão entendeu que, sendo escravo de Deus, é que ele acharia o verdadeiro caminho para a liberdade. Esse termo escravidão é apenas um termo humanizado para facilitar a nossa compreensão, mas servir e obedecer a Deus é ser livre, livre do sofrimento, livre da dor e da morte. É receber a infinita felicidade e compreensão sobre todas as coisas, sendo instruídos, guiados, capacitados por Deus, que daremos ainda mais glórias pelas infinitas bênçãos indescritíveis que ele já reservou para nós na eternidade. Quando Paulo se refere à circuncisão, ele enfatiza que a circuncisão é uma evidência, um selo do Deus vivo, sobre a vida de Abraão e sua descendência. Abraão precisou crer, e a fé foi a bela demonstração disso, para que, por amor, posteriormente, ele conseguisse obedecer à voz de Deus, conseguir cumprir com as suas determinações. Jeová requeriu de Abraão a circuncisão como ato de selamento que resulta em obediência e comprovação de amor da parte de Abraão e de todos os seus filhos. A circuncisão foi imputada como sinal, como selo de justiça que Abraão recebeu pela fé. Abraão e sua descendência receberam esse sinal como comprovação de fé que ele tinha depositado em Deus. De igual modo, é assim com todas as leis que o Senhor deu a Moisés no Monte Sinai, escritos na pedra. Obviamente que não precisamos sermos circuncidados, como o apóstolo Paulo nos ensina, ou muito menos se vangloriar em achar que, ao cumprirmos a lei, seremos salvos por ela. Isso é impossível, pois se assim fosse possível, Jesus não precisaria passar pelo sofrimento injusto e a morte de cruz. O nosso selo vai além da circuncisão, ou melhor dizendo, vai além da lei. Embora a circuncisão tenha sido um sinal e um selo, assim como a lei é, se torna apenas uma evidência visual,
como testemunho para a humanidade. Mas o verdadeiro selo não se pode ver, sentir e tocar. Ele está dentro de nós, no íntimo de um verdadeiro coração renascido das águas. Está em cumprir a plena vontade, a plena boa e perfeita vontade de Deus, de todo o coração. Vocês entendem? A lei é a consequência e a bela demonstração ao mundo para testemunhar que a fé em Jesus, após o batismo, nos dá a capacitação para conseguirmos cumpri-la e agradar o Pai através do seu próprio auxílio. É através da fé e do amor para com Deus que obedecer se torna algo voluntário e prazeroso. As leis vieram posteriormente à fé, e como ato de demonstração, todo aquele que ama e reconhece a obra gratuita de Deus para a remissão dos pecados, mediante a Jesus, obedecem às leis, não como obrigação, mas por livre e espontânea vontade, pois compreendem o amor de Deus para com todos os que creem nele. Sendo assim, de igual modo, os 10 mandamentos é um sinal visual, um selo que é comprovado sobre a vida daqueles que primeiramente creram em Jesus e que agora receberam de Deus a capacitação para cumpri-la após o batismo. Ao cumprir a lei perfeitamente, mas sendo condenado injustamente pelos nossos pecados e desobediência, Jesus recebe o poder para purificar, reviver e restaurar a todos os que nele creem. Você estava morto, ou ainda pode estar, mas escute, tenha fé em Jesus, lance o seu peça perdão a Deus por tudo quanto ele tem feito de errado, pois é através de Jesus que Deus está ansioso para lhe perdoar. Basta você permitir que ele se adentre em sua vida e ele moldará você conforme a imagem de seu filho. Sua fé em Jesus lhe salvará e posteriormente a fé virá o batismo e após o batismo Deus tratará em você todas as imperfeições e acrescentará dia após dia porções de sua santidade. E você olhará para trás e verá quão maravilhoso é ser guiado e conduzido pelo Pai e cumprir toda a boa obra como consequência da salvação pela fé. Com isso, podemos concluir que o intuito de Paulo, descrito no capítulo 4, é nos revelar e ensinar que a fé antecede o agir sobre a obediência, pois sem fé não podemos sequer obedecer ou ter conhecimento das obras de Deus, que neste caso seria a demonstração da sua santíssima lei. Se Abraão não cresce, jamais teríamos lei. Se Moisés, Davi e o próprio Filho de Deus não tivessem a fé e a certeza que Deus pode todas as coisas, estaríamos hoje debaixo de uma certeira condenação, mesmo sem saber. Então, meus irmãos, é a fé que nos dará a justiça da absolvição. Mas, afinal, o que é verdadeiramente ter fé? Em Hebreus 11:1, o apóstolo Paulo a define. Ele diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Primeiro, você tem fé que Jesus morreu por você e lavou todos os seus pecados? Você espera em Cristo Jesus essa promessa? Isso é ter fé. Segundo, você crê em Deus, o Santíssimo Ser que jamais foi visto por homens, que prometeu nos dar vida eterna, perfeita e incorruptível. Você crê nas coisas que Deus prometeu sem mesmo vê-las? É justamente isso que o apóstolo Paulo nos ensina no capítulo 4. Devemos apenas crer, basta crermos. Porém, mais adiante, veremos que o primeiro ato de justiça mediante a fé traz posteriormente o agir. A fé é uma comprovação antecipada de que vamos realizar qualquer requerimento vindo da parte de Deus. Com a fé é que nos foi dada a lei, para que pudéssemos obedecê-la, através da promessa de que recebemos, de que haveria a capacitação do próprio Deus por intermédio de Jesus para cumpri-la. Como já dito, a lei é boa e maus somos nós em descumpri-la. Porém, quando a justiça de Deus nos alcança, recebemos da parte do próprio Deus, permitido por nós, pela fé, a capacitação para cumpri-la, no momento em diante que passamos pelo rito do batismo em nome de Jesus. Mas esse é um assunto que ficará para os próximos capítulos, pois a fé não anula a obediência. Pelo contrário, contendo a fé,
é que entendemos que a salvação vem pela confiança em Cristo Jesus. E isso traz naturalmente evidências. E essas evidências anulam a velha natureza. E com o auxílio do Espírito Santo, o novo regenerado começa a praticar a Santíssima Lei com poder, autoridade, espontaneidade e amor, vinda do próprio Deus, que prometeu dar abundantemente a capacitação para obedecê-lo a todos os que creem nele. Nos próximos capítulos, veremos que a graça não anula a obediência. Ela não traz respaldo para abundar o pecados, como muitos acham. Pelo contrário, o verdadeiro Filho de Deus realiza a vontade de seu Pai, que está em ver seus filhos obedecê-lo, por amor e reconhecimento desse presente que ele mesmo nos deu, através de Jesus. E é por Jesus que ele nos ajudará e nos fará capazes, cada vez mais, em obedecer com as suas leis. Sem a fé em Jesus, jamais podemos agradar a Deus. Muito menos sermos capacitados para isso. E é sobre isso que veremos com mais clareza nos próximos estudos, em nome de Jesus. Amém. Oremos ao Senhor. Pai santo e amado, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Te agradecemos, meu Deus, pela tua palavra e a compreensão sobre a fé, meu Deus, que é requerida para que possamos nos adentrar na sua presença e as suas promessas. Que o Senhor nos ensine a ter fé, que o Senhor nos auxilie, meu Deus, a acreditar nas tuas ordenanças, para que assim, meu Deus, possamos ser capazes de obedecê-lo. Que a sua graça recaia sobre a vida de cada ouvinte, de cada irmão aqui nesse momento. Que o seu Santo Espírito possa nos auxiliar nessa jornada, Pai. Que o Senhor esteja sempre conosco, nos conduzindo, nos guiando, nos protegendo e nos dando sempre o privilégio de poder obedecê-lo e fazer a tua vontade mediante Jesus Cristo. Te agradecemos por tudo, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória Amém. a Deus. Seja o nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus.